O Grupo Escolar Roberto Trompowsky é a escola mais antiga de Joaçaba, que foi inaugurada em 15 de julho de 1935, construída de madeira com 4 salas de aula. Mais tarde, tendo em vista o aumento da população na cidade e a grande procura de matrículas para a escola primária, a escola precisou ser ampliada no início da década de 1940. Em 1943, houve o lançamento da pedra fundamental para a construção de um prédio em alvenaria, que teve a presença de líderes estaduais na inauguração. Esse estabelecimento de ensino teve como seu primeiro diretor efetivo o professor José Mota Pires, que teve sua vida inteira dedicada à educação. Excelentes professores marcaram a vida dessa geração, que hoje faz questão de educar seus filhos no já tradicional estabelecimento até o ano de 1980, quando foi demolido para a construção do atual edifício. No ano de 1998, o Grupo Roberto Trompowsky contava com 476 alunos integrantes de educação infantil e ensino fundamental, primeira a quarta série. No ano de 2000, foram ampliadas as instalações físicas do Grupo Roberto Trompowsky, com a construção de 8 salas de aula. Em 2003, concluiu-se a implementação dos anos finais do ensino fundamental e atualmente conta com 5 turmas de educação infantil, 21 turmas de anos iniciais de ensino fundamental e 15 turmas de anos finais do ensino fundamental, contando com aproximadamente 853 estudantes e 81 professores. Na primeira aula, eu estava desde a escola perto, desde 2014, e hoje a gente está iniciando o nosso projeto, pode ser. A nossa convidada especial é a Juliana, que é diretora da escola atualmente, já foi estudante, já foi mãe e já foi professora. E aí, Juliana, como é que vai? Tudo certo, graças a Deus. E como que foi a sua vida quando você começou? Eu iniciei aqui no CERT como aluna em 1984, no primeiro ano. Era muito bom estudar aqui. Eu adorava estudar aqui, gostava dos professores, dos colegas. Fiz até a quarta série e como não tinha mais ah, do Fundamental 2, aí eu precisei trocar de escola. Então, eu estudei aqui do primeiro ao quarto ano, ou antigamente, né, quarta série do ensino fundamental 1. E como que foi a sua vida até você trabalhar? Então, eu estudei aqui até o quarto ano, depois eu fui para o Santíssima, estudei até a oitava série lá, também não existia ainda ano. Depois do Santíssima eu saí e fui para o Cristo Rei, que era na UNOESC, fiz o primeiro e o segundo ano do ensino médio lá, e o terceirão eu fui fazer no Colégio Marista Frei Rogério. Aí eu prestei vestibular para odonto e para educação física, em Passo Fundo, educação física, e para federal aqui em Joaçaba. Passei em educação física e fui estudar em Passo Fundo. E odonto eu não classifiquei. Fiquei em 69 na época e as vagas eram até acho que 40 ou 50 vagas. Então eu fui para Passo Fundo iniciar o curso de educação física lá. E quando você começou a trabalhar? Aqui eu comecei no ano de 2000. Eu me formei em 99, em dezembro de 99, e voltei para casa, né? E já comecei a trabalhar aqui como substituta. Então, eu substituí alguns professores que estavam faltando. E logo após saiu o concurso, em 2001, saiu o concurso, prestei o concurso em 2002 e me efetivei em 2002 na prefeitura de Joaçaba. Mudou aluno, mudou professor, algumas características da escola também mudaram. Então, todo ano, todos esses anos que eu estou aqui na escola, cada ano é um ano diferente. Teve uma surpresa nova. Sempre uma surpresa. E quando você fez isso? Em 2017, eu fui convidada por
ex-professoras que trabalhavam aqui na escola, que foram trabalhar na Secretaria de Educação, e deram o meu nome para futura secretária de Educação. Eu fiquei surpresa, né, porque nunca tive essa pretensão de ser diretora um dia. Fiquei surpresa, disse que não teria, né, não tenho perfil para ser diretora. Mas mesmo assim elas pediram, porque elas sabiam que eu era uma pessoa responsável, que gostava da escola, e eu sou efetiva aqui no CERT desde 2002, então eu só trabalhei aqui, né? Eu não trabalhei em outra escola do município. Então aceitei o desafio e estamos aqui já, esse ano vai fazer 8 anos que eu estou na direção da escola. Então, a educação física, eu fiz o vestibular em função dos meus amigos terem conhecidos familiares no Rio Grande do Sul e eles iam prestar vestibular lá e me convidaram para eu fazer. E na época só eu e mais uma das minhas amigas passaram no vestibular lá. E eu fui com a cara e com a coragem. Não conhecia ninguém, não tenho família lá e fui. Nossa, de aluno, uma época maravilhosa. Tenho boas e lembranças boas e lembranças ruins. Era uma época diferente de hoje, né? Imagine, vai fazer 40 anos esse ano que eu já fui aluna do CERT, né? Então, já faz muito tempo. Mas era uma época diferente, onde as famílias eram diferentes, as crianças eram diferentes, o modo de ser era um pouco diferente. Então, tudo se comemorava na escola. Então, a gente tem bastante lembrança dessas coisas de Dia das Mães, de Dia dos Pais, muita coisa cultural, muitas apresentações. A gente cantava hino todos os dias, tinha apresentação cívica, nós tínhamos aula de canto com a professora Terezinha Campanholo, até esse piano que tem aqui na escola é da época, ainda é mais antigo do que da minha época, quando eu vim já, quando eu estudava aqui já tinha esse piano, então eu me recordo muito dessas lembranças. Então foi um período bem legal. E depois que eu comecei a ser professora, que eu vinha trabalhar, já era outro momento, né? Já era décadas depois, então é o diferente, mas é gostoso. Eu gosto do que eu faço, amava dar aula, me identifiquei como diretora, gosto muito do trabalho que eu faço, né? Quem me conhece, quem sabe, quem trabalha junto comigo sabe da dedicação que a gente tem aqui na escola. E a mãe Juliana, não tem reclamação. Nem a diretora era boa, mas não tem reclamação. Sempre falei em reuniões de professores, sempre valorizei a escola pública. Eu estudei em escola pública, minha filha estudou em escola pública. Sempre falo e continuo falando que o CERT tem ótimos professores, por isso que a minha filha estudou aqui e agora está numa escola particular e está bem, porque teve uma base boa. Então, eu acredito na escola pública, na minha escola principalmente. Eu falei antes que você falou que eu tinha algumas lembranças, né? E eu disse que eu tinha algumas lembranças boas e algumas lembranças ruins. Um momento bem ruim da minha vida enquanto estudante aqui no CERT foi no ano que a minha mãe faleceu. Então, esse ano marcou muito para mim. Foi em 85, eu estava no 2º ano. Então, minha mãe sofreu um acidente de carro e ela acabou falecendo fora de Joaçaba. Então, eu não, essa imagem não sai da minha cabeça, que vieram me buscar na escola
né? Uma vizinha veio me buscar e daí acabou me contando o que tinha acontecido com a minha mãe. Eu me lembro de ter saído no colo dela, chorando, indo para casa. Então, essa é uma coisa que eu não esqueço, né? Além das coisas boas, claro que teve milhares de coisas boas, mas essa é uma coisa que me marcou muito, né? Eu era muito pequena, eu tinha 7 para 8 anos, eu não tinha 8 anos completos quando a minha mãe faleceu, e era quando eu estudava aqui no SERT, então isso me marcou bastante. Tenho a professora Marilene Broeto, ela já faleceu também, foi minha prof aqui, tenho foto dela no dia da minha formatura, que eu convidei ela para vir para comparecer na minha formatura, ela veio com a família, então a professora Marilene Broeto foi bem marcante na minha vida, e a professora Dulcinha também foi minha prof aqui, e eu tenho as duas assim, eu não esqueço delas. Não esqueço, a Marilene eu encontrava direto com ela na rua, a gente conversava, se cumprimentava. A prof. Dulcinha, vi ela algumas vezes, mas não sei se ela continua morando aqui em Joaçaba, não tive mais contato, mas são duas pessoas que marcaram muito para mim aqui na escola. Parte física, né, a parte estrutura e número de alunos, né. Nós tínhamos mais alunos, logo que eu comecei aqui, nós éramos em 1.200 alunos aqui na escola, e em função de o município de Erval estar estudando aqui, os alunos virem para cá, foi feito, tiveram que cada um estudar na sua cidade em função de verbas, então diminuiu o número de alunos, mas mesmo assim a escola continua com bastante número de alunos. Ali fora, na minha época de estudar, era brita, né? Não tinha praça, era um estacionamento que deixava um carro, mas o que mudou mais é estrutura física, né? Porque precisou aumentar o andar aqui nesse bloco principal, tem mais um bloco lá atrás, então a quadra foi coberta, até um bom tempo era quadra descoberta, na minha época era quadra descoberta, então teve algumas mudanças, sim, estrutura, ah, tipo de aluno, então cada ano muda, né? As gerações vão mudando, os anos vão passando e sempre há mudança. Não é uma questão de ser melhor ou pior, mas os alunos eram mais comprometidos e mais interessados em tudo, não só na parte teórica, mas também na parte esportiva. Hoje, para a gente conseguir, alguns alunos falam da minha área de esporte, é difícil. Então, a gente não consegue encontrar alunos que se destacam em algumas modalidades, são muito poucos. Na minha época, quando eu iniciei, nós tínhamos muitos alunos e bons, tanto no esporte quanto em sala de aula. Então, hoje, com a tecnologia, com tudo que está vindo, existem outras oportunidades, então eles começam a buscar outras coisas. E o foco não é mais tanto a escola, estudar e o esporte, né? Infelizmente. Mas ainda temos ótimos alunos. Mas há uns anos atrás, há uns 10 anos atrás, pelo menos o interesse era muito maior pelo estudo. Eu imagino, não faço ideia, não faço ideia de como seria, porque a vida da gente é a escola, né? Independente de a gente estar na direção ou não, né? Agora é um pouquinho mais, né? Mas enquanto prof, eu era 100% também, vivia correndo atrás, participava de todas as competições que tinha, levava aluno para jogar, trazia de volta, voltava para ginásio. Então é uma loucura, é uma correria, mas é bom. E a gente é a segunda casa da gente, ou quase a primeira, né? Porque a gente passa mais tempo na escola do que na casa da gente. Nunca! Nem quando a Juliana era professora.
imaginava ser diretora do CERT. Que dirá quando eu era pequenininha, nem sonhava, nem sonhava, nunca passou pela minha cabeça ser, ser diretora, nem ser professora. Eu acho que isso é eu acho que é uma, não sei, destino, porque não tem explicação. Eu ir fazer prestar um vestibular num outro estado onde eu não tenho nenhum conhecido, ir porque meus amigos foram fazer e eu fui junto, e foi de 6, 7 que foram, eu e mais uma passou. Então eu acredito que seja destino e eu fui destinada a ser professora e não ser dentista. Mas é bom, eu gosto. A gente se incomoda, mas vale a pena. A gente eu que acredito muito na educação, eu acho que é a partir da educação que a gente vai conseguir mudar algumas coisas. A gente precisa, a gente vai se incomodar, mas a gente também tem as conquistas, com certeza. Eu mudaria na escola, enquanto estrutura, a estrutura, eu acho que nós precisava de mais espaço, principalmente salas para poder desenvolver mais projetos, porque nós não temos espaço físico para desenvolver muitas coisas aqui dentro da escola, porque a gente tem alunos com potenciais enormes e que poderiam estar se destacando muito mais se nós tivéssemos espaço para trabalhar com esses alunos. Tá? Questão prof, também gostaria de ter a autonomia de poder escolher quem trabalhasse aqui na escola, mas a gente não tem essa autonomia, né? Acho que seria bem interessante a gente poder escolher os profissionais que vêm trabalhar aqui. Profissionais dedicados, comprometidos. Isso aí, isso mesmo. Então, já é meio caminho andado para que o estudante já perca mais ainda o foco dele, né? Seja com o professor comprometido, cobrando, tentando ajudar. Já é um pouco complicado, daí quando acontece de termos profissionais que não são tão comprometidos quanto a gente deseja, dificulta ainda mais o trabalho da gente. Eu trouxe fotos de quando eu estudei aqui no CERT, de quando eu iniciei. Tem a foto da professora, que foi minha prof, aqui. Então, aqui quando eu estudava aqui, numa festa junina. Aqui, enquanto prof, com as minhas alunas que foram entregar medalhas. Aqui também, aqui no Liejo, aqui na natação, aqui no basquete, aqui no futsal, logo que eu iniciei, aqui na escola. E aqui a professora Marilene, que foi minha prof, aqui no CERT. Eu não me lembro, mas acho que foi terceiro, quarto ano, porque na época repetia os professores, sabe? Eu me lembro muito bem dela e da Dulcinha, não esqueço das duas que passaram por mim. Talvez elas tenham trabalhado só todos os anos comigo, mas eu não sei identificar qual ano que cada uma trabalhou. Mas elas me marcaram bastante, as duas. Sim, eram profs maravilhosos. E agora, tem esse negócio de vou falar. Eu falo comprometimento. Futuro. Uma lembrança. Ai, pula. Depois eu vejo, eu respondo. É uma motivação.
Uma motivação. Melhorar esse mundo. Não dá para resolver, não dá, eu não consigo resumir uma palavra, uma motivação. Mas a gente precisa melhorar o mundo que a gente está vivendo. Tá difícil. Aham. Nós temos que resgatar. Ai, uma lembrança. Depende. Só vem a lembrança ruim. Uma lembrança boa, me lembrei, Gabi. Nós, a professora de educação física, acho que nós estávamos no quarto ano, a professora Jaque nos levou para Palmas, no Paraná, apresentar uma dança, porque na época ela fazia faculdade lá e precisava apresentar alguma coisa numa aula que ela tinha que é da faculdade. E ela agora não me lembro que dança era, mas ela levou uma turma, que era nós, para se apresentar lá em Palmas, numa aula que ela precisava apresentar na faculdade. E essa é uma lembrança também que eu tenho daqui da escola. Sete? Em uma palavra? Da minha vida. Tirando a minha família, o CERT é minha vida. O CERT é, como eu disse, é a minha segunda casa, se não for a primeira, né? Porque a minha família é a minha vida, é a minha base. Mas o CERT é um braço, quase que o corpo inteiro. É a minha vida. Não tem, imagina. 23, 24 e 24 anos trabalhando aqui. Né? Então, porque eu iniciei em 2000. Né? Então, esse ano nós estamos em 2024. Então, de efetiva, 23 anos. Mas de serviço aqui na escola, 24 anos. Então, é a minha vida. Eu saí da faculdade e comecei a trabalhar aqui. Então, não tem, é a vida. CERT é a minha vida. Minha segunda casa. Com certeza, me convide que eu quero ver quem vai ser os próximos a serem entrevistados aqui. E agradecer, né? Obrigado por lembrarem de mim, né? Eu tenho uma história, né? Aqui na escola, né? Como vocês colocaram no começo da entrevista, né? De aluna, prof, mãe, diretora, daqui uns dias aposentada, se Deus quiser. Não vai demorar, mas muito obrigada por lembrar de mim.